Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa OAB Nacional. Eu sou a Natália Nascimento e junto comigo você confere toda semana as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. E desta vez elas chegam diretamente do Rio Grande do Norte, onde você confere comigo durante todo o programa belas paisagens daqui do estado. A primeira delas, a praia de Tabatinga. OAB participa de sessão solene em comemoração ao aniversário da Constituição da República. A liberdade é dos bens mais preciosos que o céu deu aos homens. OAB promove debate sobre o combate às manchas de óleo na costa brasileira. O artigo 225 da Constituição Federal determina que incumbe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Conselho Federal discute desafios nas medidas de proteção socioeducativas. Temos que adotar políticas públicas específicas para todas as crianças. O direito à educação, o direito às condições materiais, o direito à presença, o direito à saúde, o direito a ser tratado como alguém que está na fase de desenvolvimento em toda a sua extensão e expansão. E ainda, a autonomia das universidades é destaque em seminário na OAB. Confira agora o resumo da semana. Felipe Santa Cruz participou em Brasília da comemoração de 31 anos da promulgação da Constituição da República e também da posse do ministro Luiz Felipe Salomão no TSE. Confira comigo. A sessão solene foi realizada no plenário da Câmara dos Deputados e celebrou os 31 anos da Carta Magna. Durante o discurso, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, enalteceu a Constituição da República como um instrumento de liberdade e de fortalecimento de instituições do Estado e do povo brasileiro. A liberdade é dos bens mais preciosos que o céu deu aos homens. Nada igual, nem a riqueza que a terra guarda no seu seio, nem a riqueza que o mar guarda em seus abismos. Por ela, tanto quanto a honra, vale, pode e deve aventurar-se a vida. Esse documento que celebramos aqui hoje fala de direitos, fala de garantias, olha sim aos pobres, mas acima de tudo, é o documento da liberdade. O presidente da OAB também participou da cerimônia de posse do ministro Luiz Felipe Salomão para o cargo efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, biênio 2019-2021. Ainda cumprindo a agenda em Brasília, Felipe Santa Cruz palestrou para estudantes de direito. O presidente da OAB destacou o papel fundamental da Constituição e da advocacia brasileira. Felipe Santa Cruz foi o convidado de honra na inauguração do Mural da Constituição, que marca as histórias das Constituições brasileiras de 1824 a 1988. O presidente da OAB palestrou aos participantes sobre a Carta Magna e os desafios da advocacia no século XXI. A nossa obrigação, a nossa memória coletiva dos operadores do direito, aí eu falo dos juízes, falo dos promotores, falo do sonho que sejam dos senhores. Qual seja esse sonho? Sempre levou para um lugar de destaque aqueles, independente de ideologia, de esquerda ou direita, fujam dessa dicotomia que está cegando o debate público brasileiro, mas daqueles que buscaram o avanço da sociedade através da democracia. No evento promovido pelo Centro Universitário do Distrito Federal, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil ainda reforçou aos estudantes de direito que, mesmo diante de crises, existem oportunidades. Não é possível que num país que há tanto por fazer, em termos de igualdade, em termos de inclusão, em termos de participação, em termos de enfrentamento e garantia das minorias, que não haja espaço para vitória pessoal, profissional, de vida, de realização da advocacia. Não é possível. Os senhores são um exército a serviço de uma ideia da inclusão através da democracia, do respeito ao Estado democrático de direito.
O Conselho Federal recebeu uma discussão importantíssima para os adolescentes e crianças de todo o país. O seminário Avanços e Desafios das Medidas de Proteção Socioeducativas reuniu a advocacia, o judiciário e membros da sociedade civil. O seminário foi organizado pela Comissão Especial da Criança e do Adolescente. A palestra magna foi proferida pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que abordou, dentre vários apontamentos, o dever do Estado, do Judiciário e da família de garantir o bem social de crianças e adolescentes. Temos que adotar políticas públicas específicas para todas as crianças. Direito à educação, o direito às condições materiais, o direito à presença, o direito à saúde, o direito a ser tratado como alguém que está na fase de desenvolvimento em toda a sua extensão e expansão, que terá tanto mais oportunidade de se fazer íntegro, no sentido físico, psicológico, emocional, quanto receber para que o seu desenvolvimento se faça pleno. Ou seja, tenho dito que a criança que não recebe hoje uma educação coerente com as necessidades pessoais, sociais e do seu tempo, dificilmente poderá alcançar, dificilmente não porque seja difícil, mas porque o avanço tecnológico, científico, impõe um caminhar junto com outras possibilidades. A Comissão Nacional da Mulher Advogada também participou das discussões. Daniela Borges presidiu a mesa sobre medidas de proteção de crianças e adolescentes. É muito importante esse olhar para a infância e para a adolescência, porque é o presente, cuidar do presente hoje que, na verdade, vai nos permitir construir um futuro melhor no nosso país. Quando a gente pensa a interseção do trabalho da Comissão de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, da Comissão Nacional da Mulher Advogada, a gente percebe que tem um ponto muito importante. Quando a gente percebe que a maior parte, 50% dos casos de estupro, por exemplo, são contra menores de idade. Então, é preciso olhar para isso, é preciso pensar como isso acontece hoje no país, o que está sendo realizado do ponto de vista de medidas protetivas para essas meninas, no sentido de garantir uma proteção a essa infância e a essa adolescência. Glícia Salmeron, presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente da OAB Nacional, alertou para os retrocessos que a pauta vem sofrendo no país. É preciso que se incentive, que se provoque audiências públicas. Por quê? Porque são processos, que passam pela necessidade de se discutir previamente algumas questões, antes mesmo que se delibere, até na própria OAB, no próprio pleno da OAB, essas questões. Confira agora um giro pelo Brasil. Este programa, diretamente do Rio Grande do Norte, quer chamar a atenção sobre uma triste situação que ocorre em várias praias do país. Estados como Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe e aqui também Rio Grande do Norte vivem dias difíceis há mais de 2 meses. O vazamento de petróleo pela costa brasileira tem gerado mobilizações em todo o país. E a Ordem dos Advogados do Brasil atua fortemente em defesa do meio ambiente e da sociedade. A Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB, em parceria com as comissões seccionais, se mobiliza em ações imediatas no combate ao derramamento de óleo pelo mar nordestino. A Caravana de Meio Ambiente faz parte das iniciativas para entender os impactos causados pelo desastre ambiental. Segundo o IBAMA, mais de 80 municípios já foram atingidos pelo vazamento. É fundamental que os 9 estados atingidos por essa contaminação devastadora e sem precedente no litoral brasileiro adotem medidas uniformes e, acima de tudo, que cada um de nós possamos
unir esforços, os Estados-irmãos unir esforços para ouvir a comunidade, ouvir os seus anseios, identificar em cada estado e em cada localidade o que precisa ser feito para que nós possamos tomar decisões, inclusive em sede de ações judiciais, que possam ser somadas às ações judiciais já em curso. A OAB Nacional colabora com as seccionais que queiram ingressar com ações no Poder Judiciário. A presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental, Marina Gadelha, enfatiza a responsabilidade do Estado neste caso. O artigo 225 da Constituição Federal determina que incumbe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E nesse caso, houve nitidamente uma falha dos poderes públicos quando primeiro não conseguiram prevenir e agora na fase de recuperação desse meio ambiente que está nitidamente contaminado. A seccional sergipana foi a primeira a realizar a audiência pública para identificar os impactos ambientais e sociais da região. Fizemos essa audiência pública para ouvir a comunidade para saber qual o impacto que esse crime ambiental está causando nas comunidades que precisam do mar, do rio e do oceano, bem como o turismo, para sobreviverem. Ficamos muito preocupados com essa situação que foi nos trazida por essas comunidades que não estão podendo pescar, que não estão podendo comercializar os mariscos e os peixes, bem como a diminuição do turismo e fechamento de alguns bares, e vamos preparar um documento para encaminhar ao Conselho Federal, para que o Conselho Federal encaminhe ao Governo Federal para que tome as devidas providências. A OAB Sergipe, a Comissão de Direitos Humanos, fez visitas em locos, 2 dias de visita, uma missão que percorreu toda a costa litorânea de Sergipe, de Alagoas à Bahia, e percebeu que, infelizmente, até agora, esses povos e comunidades tradicionais estão esquecidos por parte dos governantes. Até agora não se viu nenhuma ação efetiva por parte de nenhum órgão competente. E, preocupado com essa situação, estamos debatendo e visitando esses locais, monitorando o impacto ambiental nas comunidades, e vamos elaborar agora, instaurando um processo administrativo na OAB Sergipe e acompanhar toda essa tragédia. A OAB orienta a população sobre as manchas de óleo. Acesse as nossas redes sociais para verificar como você deve agir caso se depare com óleo nas praias. A Caravana Nacional de Prerrogativas chegou ao Espírito Santo. Foram dias de intensos trabalhos, com reuniões e audiências em favor da advocacia. Confira. A Advocacia Capixaba recebeu a Caravana Nacional de Prerrogativas, que visitou, além da seccional, subseções do Estado. As audiências públicas sobre a valorização do advogado e da advogada foram destaque. A Caravana de Prerrogativas do Conselho Federal irá rodar o Brasil inteiro para ouvir os reclames da advocacia, para cada vez mais nos unirmos, lutarmos por prerrogativas, que é o que há de mais importante na nossa advocacia. Prerrogativas é lei, não é favor. Prerrogativas deve sim ser respeitada cada vez mais. Visitas a órgãos do Estado também foram realizadas, como na Polícia Militar, Tribunal de Contas, fóruns e Palácio da Justiça. Quanto mais se falar, melhor será a advocacia do futuro. Prerrogativas que é a alma, a essência. Começamos as caravanas muito bem, com uma audiência pública, tivemos aqui presidentes de subseções que são a alma do sistema Ordem dos Advogados do Brasil. A cada encontro, a Caravana Nacional de Prerrogativas prioriza a pauta da mulher advogada. Precisamos divulgar essas prerrogativas e fazer valer realmente os nossos direitos, né, que estão no nosso estatuto, vieram com a Lei Júlia Matos. Vamos divulgar e realmente fazer cumprir. Ao final da caravana, uma novidade para os advogados e advogadas capixabas. Com muita satisfação, estamos trazendo aqui também de forma inédita a criação da Procuradoria de Defesa dos Honorários Advocatícios, para que os advogados tenham a garantia de que seus honorários não serão aviltados e que não iremos ter criminalização dos honorários do advogado. Então estamos aí de forma embrionária, tendo a honra de poder
conduzir essa Procuradoria Nacional de Defesa dos Honorários Advocatícios para fazer valer aí também que o advogado tenha o seu honorário sempre respeitado e que não tenha criminalizado o recebimento dos seus valorosos honorários. Os estados do Amapá e do Tocantins receberam a Corregedoria Nacional. A comitiva apontou excelentes resultados nas correições nas seccionais. A seccional da OAB em Tocantins recebeu os corregedores nacionais para um intenso trabalho. A correição tem como objetivo avaliar, padronizar e corrigir eventuais falhas nos processos ético-disciplinares no sistema OAB. Saio daqui de Tocantins muito bem impressionado com aquilo que vi no que diz respeito à condução dos processos disciplinares. Penso que o presidente Fábio e a sua assessoria estão conduzindo muito bem os processos disciplinares. Existe alguma coisa aqui ou ali no sentido da necessidade de uma correção, mas no todo, na grande maioria, penso que a seccional Tocantins tem no TED um tribunal de defesa da advocacia, um tribunal que realmente atua para efeito de julgar procedente aqueles casos que mereçam e improcedente os casos que não devem prosseguir. Na seccional amapaense, mais uma etapa da corregedoria itinerante. As visitas têm como objetivo também orientar sobre a tramitação dos processos disciplinares do provimento número 134 de 2009. Encontramos essa gestão que assumiu grandes avanços no processo administrativo disciplinar. Uma grande novidade e uma coisa que foi implantada aqui e com muito sucesso é a ouvidoria. Vamos levar esse exemplo aí para o país inteiro. É uma ouvidoria rápida, célere e que está ajudando muito a continuidade e um ótimo andamento dos processos éticos disciplinares. O Conselho Federal da Ordem promoveu um debate nacional sobre a autonomia universitária. O encontro em Brasília apontou os principais desafios a serem enfrentados. Com o slogan Autonomia Universitária em Debate, o Conselho Federal da OAB, por meio da Comissão Especial de Defesa da Autonomia Universitária, recebeu reitores, professores, estudantes e demais representantes de ensino para ampliar os debates sobre o tema. Esses tempos que nós vivemos, eles são tempos que exigem diálogos e interlocuções com todos aqueles agentes da nossa sociedade civil que prezam pelo ambiente democrático e pelas instituições. E acho que, enfim, essa articulação entre o conjunto das universidades federais e o nosso Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é o que houve de mais valioso. Para as entidades participantes, não resta dúvida de que é necessário seguir o que determina a Constituição Federal sobre o tema. Precisamos defender a autonomia universitária, porque ela está associada também à defesa de um projeto de universidade. A universidade como um espaço múltiplo, com várias finalidades, e na qual, dessas universidades, você tem sempre a relação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Todas as dimensões se realizam. A autonomia está relacionada à defesa de um projeto de universidade que não seja unilateral, que não se amesquinhe e que se realize, que ao mesmo tempo se associe diretamente aos interesses de nosso povo, ao interesse da nossa sociedade, ao nosso desenvolvimento humano, ao nosso bem-estar, à nossa liberdade, à nossa democracia. Tivemos participações e falas importantes, além de encaminhamentos que possa cada vez mais ratificar a importância e a necessidade da autonomia universitária no Brasil, para que possamos continuar a progredir em cultura, em ciência, em pesquisa, em economia. Então, muito importante, e essa recepção aqui no Conselho Federal deste debate é o cumprimento estrito da própria OAB de defender a Constituição. Durante as apresentações, foi reforçado que as universidades passam por grandes desafios desde o começo deste ano. Nós defendemos que as universidades, os institutos e Cefet, eles tenham autonomia de gestão financeira patrimonial, autonomia didático-científica e também autonomia de administração. E por isso passa também pela livre escolha dos seus gestores, com eleições diretas, com voto paritário ou universal, escolha que deve se encerrar no âmbito
da instituição sem necessidade de constituição de listas para serem submetidas ao governo. A UNE tem participado e buscado participar de todos os espaços na defesa da educação e da autonomia universitária, justamente porque com esse novo governo a gente já vem observando uma série de ações que prejudicam e atacam a autonomia universitária, como, por exemplo, tentam impedir que se realizem debates nas universidades, nomeiam reitores que vão contra as decisões da comunidade acadêmica, das consultas das comunidades acadêmicas, e a UNE acredita que é com um mais amplo leque de instituições, de movimentos em defesa da educação e da autonomia universitária que a gente vai conseguir enfrentar esse momento. Para o presidente da comissão e vice-presidente da OAB, Luiz Viana, o encontro foi produtivo e novas ações serão promovidas em todo o país por parte do colegiado. A autonomia universitária é, sobretudo, autonomia didática, mas também autogoverno. E, portanto, envolve orçamento, finanças, definição dos caminhos a seguir. Saímos daqui certos de que podemos contribuir para ampliar a autonomia universitária no nosso país. O Supremo Tribunal Federal promoveu o Seminário das Altas Cortes dos BRICS. Um encontro entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tratou de tecnologia e inteligência artificial no Poder Judiciário. A OAB contribuiu com os debates. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, fez a abertura oficial do evento que discutiu boas práticas, oportunidades e desafios para o Poder Judiciário através da tecnologia da informação e inteligência artificial. Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, o membro honorário vitalício Marcos Vinícius Furtado Coelho falou sobre como as temáticas abordadas podem ajudar os demais países que compõem o bloco. A Ordem dos Advogados do Brasil tem participado ativamente das ações de integração do mundo jurídico brasileiro com um dos países que compõem o BRICS, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul. Agora vivenciamos essa participação no âmbito desse esforço de integração com as Supremas Cortes desses países. Nós entendemos que a integração da advocacia, da magistratura, do Ministério Público, a integração de todas as carreiras do direito no âmbito dos BRICS é fundamental para que tenhamos uma maior proximidade dos nossos sistemas, um conhecimento recíproco para gerar um ambiente confiável para a formulação de negócios, um ambiente interessante para o desenvolvimento econômico e social dos nossos países. Chegou a hora do quadro OAB Mulher. A Comissão da Mulher Advogada do Piauí percorreu as subseções do Estado em defesa das prerrogativas das advogadas. A troca de experiências e informações trouxe bons resultados. Ao todo, as 13 subseções do Estado do Piauí receberam o projeto Comissão da Mulher Advogada Itinerante. As ações são voltadas para a valorização e o enfrentamento das desigualdades de gênero no exercício da profissão. O projeto Comissão da Mulher Itinerante é um projeto pioneiro que visa levar a Comissão da Mulher em todas as subseções, fazendo essa aproximação da seccional com as subseções, tendo como base o fortalecimento das prerrogativas da mulher advogada. Por onde passou, a caravana cumpriu com o papel de compartilhar experiências, divulgar a cartilha de prerrogativas da mulher advogada e oferecer apoio e conhecimento às advogadas e advogados participantes. Muito interessante frisar que, antes de sairmos nessa itinerância, fizemos uma pesquisa informal junto às seccionais, junto a essas mulheres das subseções, como estava o cenário de violações de prerrogativas. E a resposta foi um tanto que aparentemente estava tudo tranquilo. Mas ao chegarmos nessas subseções, fomos surpreendidas por vários relatos dessas mulheres que sentem as violações no dia a dia, no exercício da sua profissão. E este OAB Nacional fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e de sugerir uma pauta pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999-194731. Fico esperando a sua mensagem. E para encerrarmos este programa, eu te deixo com imagens belíssimas diretamente do Rio Grande do Norte. Tchau, tchau!